Vamos dar início então a esse momento de devocional da nossa manhã, para a honra e glória do nosso Deus. Os demais irmãos vão chegando por aí. Vamos orar então. Não se esqueça, tenha toda a referência no seu lar, tenha toda a referência na sua casa. Bom dia, pastor Edivaldo. Bem-vindo. Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, pastor. Vi as fotos, que o senhor mandou lá, está alagado lá nas proximidades da igreja. Que Deus tenha misericórdia, daqueles que têm sofrido também com essas chuvas. Vamos tentar lembrar também de estar orando por eles. Vamos orar então, dando início à nossa devocional dessa manhã. Não se esqueça, mesmo você estando na sua casa, mesmo estando na sua residência, no conforto do seu lar, nós estamos aqui na presença do nosso Deus e devemos ter toda a reverência para com Ele, nos concentrar com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, como nos manda a palavra. Vamos orar então para a honra e glória do nosso Deus, dando início a esse momento devocional. Senhor Deus, te somos gratos, ó Pai, porque mais uma vez Tu nos concede a graça de estarmos na Tua presença, para louvar e para engrandecer o Teu santo nome, ó Senhor. Te agradecemos, ó Deus, que mesmo diante de todas as circunstâncias, mesmo diante de tantas chuvas, que é Tu que manda, Senhor, todas essas chuvas, Tu nos permitiste, Pai, estarmos aqui, nos unirmos, mesmo que ainda de forma virtual, para louvarmos o Teu nome como igreja. Nós te rogamos, Senhor, nessa manhã, as Tuas bênçãos, a Tua graça. Te rogamos, Senhor, que Tu fales conosco por meio da Tua palavra, por meio do estudo que também nós vamos ter, que nós possamos, ao final dessa transmissão, estarmos regozijados com a Tua presença e com o ouvir da Tua voz. Te rogamos também, Senhor, que Tu possas receber os nossos louvores, que Tu receba a nossa adoração, que nós, Senhor, possamos prestar um culto digno como Tu mereces, Pai. É dessa forma que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nossa leitura se dará do versículo 1 até o versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 10. Assim afirma, então, a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Até aqui, a porção da palavra do nosso Deus, que Ele possa aplicar essa leitura aos nossos corações. Amém? Vamos, então, continuar louvando o nosso Deus com 2 hinos, para a honra e glória dele. Mesmo na sua casa, louve ao Senhor, engrandeça o seu santo nome. E vamos iniciar louvando a Ele, dizendo que Ele é a única razão da nossa adoração. Ele é a única razão da nossa esperança, que nós desejamos, que nós aumentamos, que nós expressamos por meio de nossas vidas.
És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Um fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Um fim te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, ó Deus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Vamos continuar nosso momento de louvor, dizendo a Ele: seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus
lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja agradecido, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, eu te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus, que tem feito maravilhas na nossa vida, apesar de tantas dificuldades, de tantos problemas que nós temos vivido ultimamente, seja por perdas, seja pelo nosso contexto social, nosso contexto político. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não perde a sua ação, ele não perde a manutenção que ele dá. Todo o controle está em suas mãos. É nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. Amém? Vamos então para a nossa devocional da manhã. Vamos ouvir a voz de nosso Deus por meio da sua palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 23 ao versículo 27. Mateus 8, versículos 23 ao versículo 27. Desde já eu quero agradecer a presença aqui de mais irmãos que apareceram. Nós temos a irmã Vandete aqui, talvez não dê para me ver todos. A Cláudia, bem-vinda Cláudia, Deus abençoe também a sua vida, Deus abençoe a vida de Vandete. Tem uma irmã que está com a sigla aqui, O.A.O. Rocha. Eu não sei o primeiro nome da irmã, que não aparece aqui, mas bem-vinda e Deus abençoe também a sua vida. Também a todos aqueles irmãos que, por alguma eventualidade, eu não consigo ver aqui, mas que Deus abençoe também todas as suas vidas. Compartilhe o link, da nossa live, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Não é para a propaganda de igreja, nem para a minha, nem para a do pastor Edivaldo, mas é para que o Evangelho de Deus seja espalhado. Compartilhe com seus grupos, com seus amigos, com sua família, para que eles ouçam também a mensagem do nosso Deus. Então, nossa devocional dessa manhã se dará em Mateus 8, versículos de números 23 até o versículo 27. Ouça com atenção a palavra do Senhor, mantenha a sua Bíblia aberta no seu lar, concentre-se na palavra do nosso Deus e vamos ouvir a voz dele.
Mateus 8, 23 a 27 afirma o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui a porção do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo direção do Senhor nessa manhã. Senhor, nós queremos te rogar nesse momento, à luz da tua palavra que nós acabamos de ler, clamar, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos, Senhor, entender as lições que tu tens a trazer para nós essa manhã. Por favor, Senhor, fala conosco por meio da tua palavra, nos concedendo a graça de aplicarmos as lições em nossas vidas. É dessa forma que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, me parece que as calamidades, elas são como termômetros da nossa fé. E eu digo isso porque essa pandemia, ela tem acentuado os vários níveis de fé que podem ser encontrados. Pessoas, inclusive cristãos, às vezes se maldizem por causa da situação que vem acontecendo. Eles fixam seus pensamentos de desconfiança em relação ao futuro e acabam por não promoverem atitudes que transmitem a fé que deveriam ter no Deus das Escrituras. E me parece que essa é a ideia que nós temos nesse texto. Veja que Mateus capítulo 8, dos versículos 23 ao 27, pastor Freitas. Mateus 8, 23 ao 27. Então, as calamidades, elas têm servido como termômetros da nossa fé. O texto que nós acabamos de ler, ele está logo após o registro de vários milagres realizados por Jesus. Desde o início do capítulo 8, ele vem realizando uma série de curas. Você vai perceber isso. A cura de um leproso, a cura de um criado, de um centurião, a cura da sogra de Pedro. E a Bíblia vai afirmar ainda em Mateus 8, voltando um pouquinho, versículos 16 e 17, que muitos endemoniados, ele também expelia esses espíritos das pessoas. E ainda mais enfermidades, carregou doenças. Cristo, ele curava muitas e muitas pessoas. Mas o fato que nos chama a atenção aqui é que entre as testemunhas dessas várias curas que aconteceram no capítulo 8, estão os discípulos de Jesus. Estão os discípulos de Jesus, os seguidores dele, que constantemente viviam lado a lado com Jesus. O texto, ele mostra que, mesmo tendo visto tantos milagres realizados por ele, eles não demonstraram, diante de uma calamidade iminente, uma atitude de fé que era esperada de um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa é a ideia aqui. Essa narrativa, ela vai nos ensinar que as adversidades, elas trazem à tona o tipo de fé que nós temos. E quais são as características, então, de uma fé pequena? É isso que eu quero destacar com vocês essa manhã. As características que demonstram que a nossa fé está pequena, que a nossa fé está baixa. É importante nós entendermos isso, porque muitas vezes nós não sabemos reconhecer. Claro, algumas das características que nós vamos ver, de fato são comuns, nós somos seres humanos, é tradicional não, faz parte do nosso ser e do nosso íntimo, nós termos medo, termos desconfiança, é natural de nós. Mas a olhos cristãos, são atitudes que nós não deveríamos ter. Diante disso, nós vamos ver quais são essas marcas, quais são essas evidências de uma pequena fé. E a partir delas analisar
as nossas vidas. Primeiro, nós vamos ver aqui a atitude dos discípulos. E veja que eles estavam com medo e desconfiança. Versículos 23 a 25, nós vamos perceber isso claramente. Veja o que diz o versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. A narrativa ela vai iniciar apresentando aqui os primeiros personagens dessa pequena narrativa. Nós temos aqui os discípulos de Cristo. Os irmãos bem sabem o que é um discípulo. É aquela pessoa que passa a acompanhar o seu mestre, ouve os seus ensinos, retém para eles, passa a praticá-los da melhor forma como eles podem. E daqui nós temos os discípulos de Jesus. Nós temos Pedro, nós temos demais irmãos que também são chamados cristãos lá no livro de Atos. E isso é confirmado, a questão de seguir a Cristo, de que eles o seguiram, pelo verbo que nós temos aqui. Eles o seguiram. Eles eram seguidores de Cristo. Eles eram pessoas que acompanhavam diariamente e constantemente o Senhor Jesus. A ideia de seguir é aquela mesma ideia de uma pessoa que passa a apoiar até um partido político. Eu quero trazer essa ideia que fica mais comum de nós entendermos. Ela aceita a ideologia que é manifesta por aquele partido, promove aquela ideia por onde ele passa. O que ela fala e até o seu modo de agir demonstram que ela é filiada a um determinado partido. Da mesma forma, um discípulo de Cristo, ele tem sua mente cativa aos seus ensinos. As suas práticas, elas são orientadas pela palavra de Deus. E aqueles discípulos, nós vamos ver registrados nos evangelhos, que eles deixaram tudo sem olhar para trás, para seguirem a Cristo e buscarem estar em conformidade com Ele. Aqueles discípulos deixaram as suas vidas para trás, as suas vidas de lado, os seus desejos, talvez até os seus sonhos, humanamente falando, para seguirem a Jesus Cristo. Esses discípulos, nós podemos dizer que até pareciam mais excelentes, porque eles estavam agora em outro caminho. Eles estavam agora aos pés de Jesus. E mais, a questão é aqui que seguir a Cristo, quando tudo vai bem, é muito bom. Mas a nossa fé é provada quando tudo vai mal. Quando a calamidade ela bate na nossa porta. Essa é a realidade. Eu lembro de uma senhora, quando nós estávamos no supermercado aqui em Recife, e estava passando um louvor, esses louvores comuns que a gente escuta, geralmente é ouvido muito pelas igrejas neopentecostais, mas independente disso, era um louvor que falava da alegria da presença do Senhor, e ele falava, a alegria quando recebe vitória, quando tudo vai bem. E essa senhora, foi engraçado, mas ela disse: eu quero ver louvar quando as coisas estão difíceis. Eu quero ver louvar ao Senhor quando a gente está no estreito, essa linguagem que eles geralmente usam. E de fato, isso é verdade. Porque quando tudo vai bem, é muito fácil nós estarmos alegres, manifestarmos a nossa fé, manifestarmos a nossa confiança em Jesus. Mas quando as coisas ficam difíceis, parece que mudam a situação. E de fato, isso é o que acontece com as calamidades. Elas são termômetros da nossa fé, elas mostram de fato como nós somos. E veja então o que diz o versículo de número 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. O que acontece aqui é que uma forte ação da natureza ela começou a acontecer enquanto os discípulos estavam naquele barco. E a palavra usada para tempestade aqui, ela é a mesma usada para terremoto. Ou seja, não se tratava apenas de uma forte onda, de um forte vento. Era um tremor avassalador. A cultura da época vai até dizer que os terremotos eram um mau presságio. E daí nós podemos até entender que era como que ali a própria água tremia. Era algo temeroso mesmo. E certamente, pela cultura dos próprios discípulos, eles sabiam desses maus presságios que aconteciam ali. E eles estavam ali açoitados, o barco era varrido, como diz
a palavra e varrido, veja como é intensa essa ideia, porque varrido é como se um véu estivesse passando ali sobre a cabeça deles. Vocês certamente já viram na televisão aquelas ondas gigantescas que sobrevêm sobre os barcos, e os barcos eles ficam mínimos. Então, essa era a ideia aqui. Possivelmente, o barco estava sendo açoitado, quase sendo coberto pelas ondas. Então, os discípulos provavelmente estavam olhando para aquela situação ali e estavam mesmo que entendendo que não tinha mais jeito, que eles seriam soterrados, não digo soterrados, mas eles seriam cobertos ali pelas águas. Eles estavam certamente com muito medo. E, entretanto, no meio de toda essa situação, o que é que o nosso texto diz? Entretanto, versículo 24 ainda, Jesus dormia. Perceba comigo, eu quero que você perceba comigo a atitude dos discípulos. Jesus dormia tranquilamente no seu canto, mesmo com tudo isso à sua volta. E os discípulos, eles vão então recorrer a Jesus. E claro, em primeira instância, nós vamos entender que o que eles fizeram foi o mais correto. Eles recorreram a uma pessoa certa. Eles foram para aquele que era o único que poderia salvá-los. Eles recorreram, e o versículo 25 vai dizer que vieram então acordar a Jesus Cristo. Perceba que mesmo eles tendo visto muitos milagres que o glória Cristo realizara, vendo que Cristo, mesmo diante de toda aquela situação, estava ali calmo, como diz a música, calmo, sereno e tranquilo, dormindo o seu sono, descansando de um dia de atividades, de pregação, eles não tiveram aquela mesma atitude de Cristo. Eles recorrem a Jesus e gritam, exclamam no versículo 25, Senhor, salva-nos, nós estamos perecendo. Veja que a palavra perecer, ela tem aqui a ideia de ruína, de prestes a morrer. Os discípulos, eles estavam com tanto medo que eles já estavam dizendo, olha, nós vamos morrer, nós vamos perder a vida, não tem mais jeito. Nós vamos morrer aqui afogados debaixo dessas ondas, o mar, ou talvez peixes vão nos levar, nós vamos morrer, não tem mais jeito. É isso que eles estão dizendo a Jesus que estava dormindo ali, que eles foram acordá-lo. Aqueles homens, eles, mesmo com Jesus no barco, mesmo vendo tantos milagres de Cristo, eles não viam esperança para o seu futuro. Esse é o destaque aqui, que eles acordaram Jesus já afirmando que iam morrer. Eles demonstraram a Jesus a sua falta de esperança. E vejam como isso talvez seja contraditório. Tudo o que Cristo havia ensinado naquele momento, todos os milagres e feitos que ele tinha realizado diante deles foi esquecido. Porque a tempestade que estava assolando os cegou para a realidade da presença de Cristo que eles estavam vivendo naquele momento. Eu lembro de uma mulher, o nome dela é Rosalie, ela foi uma professora minha lá no seminário em Campina Grande. E ela disse que nos seus momentos de grande dificuldade, ela percebeu que nesses momentos de grande dificuldade, era um momento que ela tinha para resgatar tudo que ela havia aprendido da palavra de Deus. É isso que os momentos da adversidade eles devem nos levar. Os momentos da adversidade não devem nos levar a uma falta de esperança, não devem nos levar a uma falta de sossego, não devem nos levar a sermos temerosos, mas devem nos levar a resgatar aquilo que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus. É isso que a adversidade, é isso que o dia mau, é isso que as circunstâncias ruins da Covid-19 e da pandemia elas devem nos levar. O mundo ele tem girado em torno desse coronavírus. E nós vemos aqui uma sequência de crises que tem abalado o mundo. A maioria tem afirmado que às vezes não tem mais jeito.
nessa pandemia e por muitos momentos nós temos desprezado o poder de Cristo, o poder da sua palavra, e tudo aquilo que aprendemos na leitura da palavra, ouvindo dos nossos pastores, foi colocado em teste. Já faz pouco mais de um ano que nós temos passado por essa situação. Cristo, ele certamente tem ouvido dos céus as orações de nós que somos os seus discípulos. E o que é que você tem demonstrado para o nosso Senhor? O que é que você tem transparecido, expressado diante dele? Meus irmãos, o mesmo Cristo que estava no barco com os discípulos, que estava ali descansando sem nenhum medo daquela tempestade, é o mesmo discípulo, é o mesmo Cristo, desculpem, que nós temos hoje. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele está assentado à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. E nós afirmamos com os nossos lábios que Deus é soberano, que Cristo tem todo o poder. E quando vemos essas situações, nós desfazemos das nossas afirmações por meio das nossas atitudes. E demonstramos medo, demonstramos angústia, demonstramos desespero, chegamos até às vezes a ficar depressivos. E claro que eu não quero dizer aqui, não quero ser hipócrita e dizer que nós não somos humanos, que nós vamos passar por essas coisas. O próprio Cristo afirma na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a realidade do Evangelho. Sabe como é que Cristo ele vê as nossas atitudes? Vamos olhar aqui no versículo 26, que é dito. Para aqueles que chegaram agora, eu tenho visto pessoas chegando, nós estamos em Mateus capítulo 8, dos versículos 23 ao 27. Nós vamos agora para o versículo 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que Cristo vê, como Cristo vê nossas atitudes, é como nós somos medrosos. No original, aqui, ele está perguntando: quem de vós são os medrosos? Quem de vós são os covardes? Isto é uma forma de nos qualificar. Essa é a nossa qualidade quando diante das adversidades nós perdemos a nossa coragem. E eu entendo, talvez você possa até perguntar: mas isso não tem lógica. Como é que eu posso não ter medo diante de uma situação tão grave? Mas o fato aqui é que a fé, ela não está ligada ao que o homem pode fazer por si mesmo, mas o que Cristo pode fazer pelo homem. Não é o que nós podemos fazer por nós, mas é o que Cristo está fazendo por nós. É o poder de Cristo sobre a nossa vida. Por isso, ele ainda nos chama homens de pequena fé, de homens desconfiados, de homens e mulheres que não têm confiança. Meus irmãos, quando nós estamos diante de uma pessoa que não possui qualidades necessárias para cumprir uma tarefa, a atitude de desconfiança, ela é esperada, é normal. Você não vai confiar em uma pessoa que de fato ela não é qualificada para realizar uma tarefa. Mas nós nunca podemos desconfiar de Cristo. Porque Cristo, ele é perfeito. Cristo, ele é poderoso. Cristo, ele é Senhor. Cristo, ele reina nos céus. E ele tem o poder para mudar toda a nossa situação. Você não tem capacidade de salvar a si mesmo, mas ele tem capacidade de lhe salvar. Assim como teve capacidade de salvar os discípulos nesse exato momento. Pois ele é o mesmo, ainda hoje. Deposite a sua confiança nele, diante das adversidades que você tem passado. Mas veja então ainda o que é que diz o versículo, o que diz o nosso versículo. E veja que no versículo 6, levantando-se, ele repreendeu os ventos e o mar e fez-se grande bonança. Veja, o poder do nosso Cristo sendo manifesto aqui. Quando Cristo fala, a criação lhe obedece. E por que acontece isso, meus irmãos? Porque a criação, ela reconhece o seu Criador.
Ela reconhece a voz daquele que trouxe todas as coisas à existência, lá em Gênesis capítulo 1. Essa voz é a mesma que ecoava no princípio de todas as coisas, quando dizia: faça-se, e tudo foi feito. E assim como, de forma instantânea, todas as coisas vieram à existência por meio da sua voz, a calmaria, a bonança, a tranquilidade veio por meio de sua ordem nesse momento que os discípulos passavam. E da mesma forma, quando as adversidades vêm sobre a nossa vida, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, sabendo que, se assim for o seu desejo, Ele pode emanar a sua voz e todas as coisas podem se acalmar à nossa volta. Mas eu quero que você preste atenção qual foi a atitude dos discípulos mesmo diante disso. Mais uma vez eles viram a poderosa ação do nosso Senhor. E o que aconteceu com eles? Qual foi a ação deles? Uma ação de surpresa. Veja o que diz o versículo 27 do nosso texto em Mateus 8. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A narrativa continua e mostra que mesmo aqueles discípulos, tendo visto tantos milagres de Cristo, eles não conheciam quem realmente Ele era. No original aqui a pergunta é: que qualidade é esta dele, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles sabiam quem era a pessoa de Cristo fisicamente, mas desconheciam seus atributos, mesmo testemunhando muitos de seus milagres. E é comum nós termos uma atitude de espanto quando alguém que conhecemos faz algo que nunca esperamos que fizesse. Mas para um homem com um currículo de Cristo, o que ele fez deveria ser comum, meus irmãos. Eles não deveriam, de forma alguma, ficar assim tão surpresos, porque eles estavam ali, lado a lado com Cristo. Todos os dias eles presenciavam dos seus milagres. E, meus irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa. O próprio fato de diariamente nós já acordarmos, abrirmos os nossos olhos e respirarmos o ar que Ele nos dá, já é um milagre dele nas nossas vidas. E nós não deveríamos ficar tão surpresos com isso, porque isso é nada mais, nada menos do que Deus sendo Deus, do que Cristo sendo ser Deus, do que Cristo manifestando o seu milagre sobre as nossas vidas. Eu lembro aqui, rapidamente, de uma série chamada Criando Dion. Eu não sei se ela ainda passa, ainda está disposta, mas se refere a uma criança que ela recebe poderes sobrenaturais. E essa criança ela começa a ser escondida pela mãe porque ela não quer que as pessoas vejam que o filho está exercendo aquele tipo de poder. Porque o mundo e os poucos que vão acabar ali conhecendo aquela criança, sabendo disso, vão se espantar. De fato, ali é uma ficção e nós estamos ali tratando de uma criança e a série ela vai retratar exatamente esse fato de que as pessoas elas vão se espantar diante dos milagres que talvez ela estivesse realizando, né? Se é que podemos considerar assim, dos poderes que ela manifesta. Mas o que eu quero dizer a você é que quando se trata de Cristo, quando se trata de Deus, não é surpresa Ele realizar os seus milagres. Quando Cristo nos ensina a orar, e nós já aprendemos isso em outro momento na oração, Ele nos ensina a orar pelo seu reino, pelo seu poder. Lembre-se que no final da oração nós dizemos que o poder, a glória, a majestade, são todas pertencem a Ele. Nós afirmamos essas coisas, mas por meio de nossas atitudes, nós acabamos expressando algo contrário àquilo que nós afirmamos com os nossos lábios. A nossa comunhão com Cristo deveria nos tornar pessoas convencidas de suas obras. Pessoas que, no lugar de desacreditar, glorificassem o nome dele. Porque ele mostra por meio de... Deu uma pausazinha aqui. Se tiver normal ou não, os irmãos me avisem aí, por favor, viu? Se já está tudo normal. Então, meus irmãos, diante do entendimento desse texto, eu gostaria apenas de trazer um desafio para os amados irmãos. E você está sendo desafiado a manifestar a sua fé no Senhor Jesus Cristo.
Mesmo diante de tantas... Obrigado, Jane. Mesmo diante de tantas notícias ruins, nós erguemos as nossas vozes e devemos anunciar: Senhor, eu creio na salvação que vem de Ti. Eu creio no Teu poder. Eu creio na Tua majestade. Eu creio na Tua glória. E esse texto me traz esse desafio. Esse texto, ele desafia a você olhar para os seus medos, olhar para as suas dúvidas e dizer para elas que o seu Deus é maior do que qualquer dificuldade que você tenha passado. Meu irmão e minha irmã, deposita sua confiança no Senhor. Não tenha essa mesma atitude dos discípulos, que por esse momento de tantas adversidades ficaram com medo, temerosos, angustiados, achando que sua vida ia se extinguir naquele momento. E mesmo diante de tantas dificuldades, o que nós devemos fazer é depositar a nossa confiança no Senhor. Demonstrar a Ele a fé que nós temos para a honra e glória do nosso Deus. As calamidades, meus irmãos, elas são como termômetros da nossa fé. Então você deve olhar para a calamidade que tenha acontecido e olhar o nível em que está o termômetro da sua fé. Analise-se, olhe para a sua vida, olhe para os seus gestos e veja como tem sido a sua fé. E veja como você tem expressado a sua fé nesse momento. Amém. Que Deus ele possa nos ajudar a nos moldarmos conforme a fé que nós cremos, para a honra e glória dele. Vamos orar mais uma vez encerrando, e em seguida nós vamos passar para a nossa escola bíblica dominical, para a nossa exposição, nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra manifesta nessa manhã, por ter mostrado, Senhor, a cada um de nós, à luz das atitudes, das ações daqueles discípulos, realidades que muitas vezes nós manifestamos também nas nossas vidas. E nós te rogamos, Senhor, diante disso, que se temos expressado uma fé fraca, se temos demonstrado por meio de nossas ações aquilo que nossos lábios muitas vezes não demonstram, que Tu possas, Senhor, que Tu possas fazer com que nós manifestemos uma verdadeira fé. Ter o medo, Senhor, de nossos corações. Ter, Senhor, a desconfiança. Tira, Senhor, de nós essa atitude que nós temos de achar que não tem mais jeito. Porque, Senhor, o Teu Filho Jesus Cristo, Ele venceu aquilo que nós não temos capacidade de vencer e aquilo que deve ser o foco da nossa vida. Ele venceu o nosso pecado. E diante disso, Senhor, qualquer outra coisa, qualquer outra adversidade, qualquer outro empecilho que possa ocorrer sobre as nossas vidas, ó Pai, é mínimo para o que Cristo ele já fez por nós ao derramar o seu sangue naquela cruz. Portanto, Senhor Deus, nós te rogamos que Tu nos ajude e a fazermos aquela mesma oração que um soldado fez ali nas Sagradas Escrituras. Aumenta a nossa fé, Senhor. A cada dia mais nós precisamos disso. Nos ajuda, Senhor, nesse momento, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.